o nosso tema de hoje vai discutir primeiramente o conceito de oligarquia e entender por que nós chamamos esse período, né, da chamada Primeira República de República Oligárquica. Tá? Então é bom que a gente possa conceituar oligarquia, né, mas entender como o governo republicano, esse novo governo republicano, se tornou um governo dominado por oligarcas. Tá? Então, deixa eu pegar aqui a canetinha, aquela que vai nos ajudar sempre, né, para fazer as marcações. Ok, vamos lá. Durante o Império, o governo central impunha seu poder às províncias, né? A gente lembra que depois que se proclamou a República, no lugar de província não tem mais a província, né? E sim Estado, ok? Nomeando quem iria governá-las. Com o estabelecimento da República, porém, a situação mudou. As famílias mais poderosas de cada estado, isto é, as oligarquias estaduais, passaram a ter um enorme poder político. Ou seja, mudou de monarquia para república, mas aqueles mesmos grupos políticos que tinham poder durante o Império, durante a monarquia, continuaram a manter o seu poder nesse período que nós vamos chamar de período republicano. Né? Como a gente pode denominar esses grupos do ponto de vista do poder político? Né? São grupos oligárquicos. Tá? Agora vai variando, né? Tem uma oligarquia estadual, municipal, federal, enfim. O certo é que, depois da proclamação da República, essa estrutura de domínio, de comando, de poder nas mãos de poucos continuou. Tá certo? Vamos lá então. O que é uma oligarquia? Oligarquia, palavra de origem grega, que significa governo exercido por poucos, sejam indivíduos ou famílias poderosas. Né? Aí você pergunta, professor, mas numa democracia não é para ser o contrário? Não é para ter a participação da maioria? Mas infelizmente esses poderosos conseguem subverter as normas políticas, as regras políticas, para se manter no poder e controlar esse poder em vários níveis da administração pública, né? Seja federal, seja estadual ou municipal, tá certo? Então, quando você percebe que há um grupo ali dominando durante muito tempo o cenário político, uma região, uma cidade ou um estado, nós tratamos como uma oligarquia, tá? Então, aqui eu complementei com essa explicação aqui bem básica, mas que a gente vai precisar entender não só o conceito, mas o sentido. Né? Então, no contexto da Primeira República, que é o período que vai de 1889 até 1930, oligarquia é sinônimo de poder político, controle, domínio das estruturas de governo. Mas por quem, professor? Por poucos indivíduos ou famílias poderosas, como a gente viu aqui, ó. Tá? São poucos indivíduos ou famílias poderosas. Certo? Então, como você vai ter a predominância desse tipo de prática, a gente vai chamar a Primeira República também de República Oligárquica. Certo? Como se estruturou essa dominação oligárquica na Primeira República? Nós vamos trabalhar aqui 3 elementos que configuram essa estruturação de domínio oligárquico. O primeiro deles é o coronelismo. Né? Bem, as práticas coronelísticas, elas têm a ver com uma forma de fazer política em que vai prevalecer a troca de favores, o clientelismo e o voto de cabresto. Né? De onde vem essa expressão? Né? Ainda durante o Império, né, nós tínhamos a formação da chamada Guarda Nacional, a guarda composta ali pelos grandes proprietários, as pessoas mais importantes da época, né? E que eles não tinham formação militar, mas que por conta daquela situação eles acabaram montando seus próprios exércitos, né, suas próprias milícias. Tá? Com a dissolução da Guarda Nacional, sempre você vai observar, mesmo que depois que ela se extingue, a associação entre um grande fazendeiro local e o título de coronel, né? Aquele coronel de patente, né? Aquele que entra no exército, vai subindo de carreira, né? E vai assumindo uma posição
dentro das patentes do Exército. Aqui a gente chama de coronel aquele fazendeiro, aquela pessoa que é dono de terra, a pessoa que tem poder, tem capangas, né, e que tem uma influência, tá? Mas isso por conta dessa associação que foi estabelecida desde o período imperial, certo? Ok? Então, quando você fala de coronel aqui, e é uma situação muito retratada na literatura brasileira, retratada em novelas, né, você vê aquele fazendeiro, aquele indivíduo ali com chapéu, muitas das vezes andando armado, né? Uma pessoa que controla a região, é o poderoso local, certo? Então, o que ele faz, né? Como era importante ter o controle do voto, né? Ele vai fazer a chamada troca de favores, né? No que consiste essa troca de favores? Por exemplo, as pessoas mais humildes, mais pobres da região, onde o coronel disputa o poder, geralmente necessitam de várias coisas, desde terra, trabalho, né, às vezes um remédio, comida, enfim. E o coronel, ele vai lá e atende essas pessoas, mas, em troca, ele vai cobrar dessas pessoas o voto, seja para ele ou para as pessoas que ele apoia, né? E a gente sabe que esse voto é a garantia de que os seus candidatos, as pessoas que ele apoia, vençam, e que isso vai dar para ele o quê? Vai dar para ele poder dentro da máquina pública, tá? Gerando relações de clientelismo, né, de favorecimento, tá? Que geralmente os aliados do coronel, né, vão estar também entrando nos cargos públicos por conta desse favorecimento e aí reforçando o poder dessa autoridade dentro do próprio Estado, né? E assim eles vão estabelecendo o quê? Critérios para continuar, não é nem critérios, na verdade, mecanismos para continuar perpetuando essa estrutura de poder que consiste na troca de favor, nesse clientelismo, né, de você colocar pessoas aliadas e assim subvertendo a ordem, né, quando na verdade na República não deveria haver isso, né, deveria haver sim a imparcialidade, a lisura em todo o processo público, mas no Brasil o público ele acabou sendo dominado por pessoas que têm interesses privados, né, e essa prática mostra muito bem isso, tá? E uma prática também muito própria desse modelo aqui é o chamado voto de cabresto, né? Vocês lembram quando eu falei para vocês, quando estudamos a Constituição Republicana, sobre o voto aberto? Pois é, então essas mesmas pessoas agora, né, que recebem algum tipo de favorecimento, favor, né, do coronel, do chefão local, eles não podem nem votar em outra pessoa porque o coronel vai saber, tá? E aí esse voto acaba sendo um voto controlado, né, de cabresto, como você pode observar aqui na própria imagem, né? O cabresto é isso aqui, ó, tá? Essa cordinha de controle, né, que prende aí, né, o eleitor ao político, né? E esse político pode ser o próprio coronel ou aquele que ele apoia, né? Então essa charge da época satiriza essa relação, né? As próximas eleições de cabresto, ou seja, o voto controlado. Tá? E assim eles vão conseguindo garantir a manutenção desses grupos no poder. Essa charge está no nosso livro, né? E ela é bem interessante. Ela também faz uma crítica a esse modelo eleitoral e esse processo que era muito marcado pela corrupção, pelo voto de cabresto, como a gente acabou de sinalizar no slide anterior, né? Aí diz assim: defunto, o cavalheiro que vai à cidade quer ter a gentileza de me fazer visar esse título de eleitor, né? Essa charge de 1918 ironiza, né, o processo eleitoral da Primeira República. O que vem a ser esse ironizar? Né? É fazer uma crítica, né? Tá? Uma crítica, né, na forma de ironia, que diz respeito a uma situação de corrupção e de fraude nas eleições. Né? Uma pessoa que já provavelmente teria falecido, né? E esse título ele vai aparecer nas eleições novamente. Né? Como assim, pessoal? Pessoas vão votar com títulos adulterados, né? De pessoas que inclusive já faleceram. Né? Como sugere o artista na época, até os mortos votavam. Né? O defunto pede para que o transuente visasse seu título de eleitor sem dizer palavra. Este responde com uma expressão que mistura espanto
indignação, ou seja, como se ele não estivesse acreditando, mas que na época esse tipo de prática era comum, né? O que tornava esse processo um processo muito duvidoso, marcado por corrupção, né? E claro que essa corrupção é feita, né, organizada por aqueles que já estavam no poder para que outros não chegassem, principalmente lideranças populares. Tá? O próximo elemento é chamado a política dos governadores. Usando as mesmas práticas, ou seja, as trocas de favores e corrupção eleitoral, né, as oligarquias estaduais ajudavam a eleger deputados e senadores favoráveis ao presidente da República. Ou seja, né, criar aquela situação onde o governante, né, o presidente, ele não vai ter oposição. Né? O presidente representa aí um poder maior, né? E claro, ele representa uma oligarquia de proporção bem mais elevada, e aí ele não vai querer ter oposição nos estados. O que ele faz? Ele combina com os governadores, né, que também são aliados, para que lá na base, isso seja, que chegue lá nos coronéis, né, a gente tenha a eleição de deputados e senadores favoráveis ao governo, né, inclusive para a gente definir qual seria o outro presidente, né, ou quem deve ficar no poder, ou seja, é mais fácil fazer isso quando você tem todos os membros das câmaras, né, aliados, né? Ah, professor, mas como é que consegue isso? Consegue por conta, né, da troca de favores e da corrupção eleitoral. Pena que isso não foi só um processo lá do passado, mas que ainda acontece hoje. A gente precisa aprender justamente para refletir e se contrapor a isso, tá? Se contrapor a essas práticas eleitorais que são desonestas, né? Se contrapor a compra de voto, né? Não aceitar esse predomínio de oligarquias, certo? Acho que na República o poder ele tem que ser para o povo, né? E tem que haver alternância, né? A gente não pode permitir que um grupo fique por 30, 40, 50 anos governando, porque aí a gente tem um governo só de um determinado grupo, sem que muitas das vezes haja alternância para que outras pessoas com outras ideias cheguem ao poder. Este, por sua vez, retribuía o favor liberando verbas. Quais verbas? Professor, as verbas federais, né? Que muitas das vezes era para beneficiar esses políticos regionais, ou seja, não é para beneficiar o povo, né? Então a verba que é para o povo acaba indo para a mão dos políticos que apoiam o presidente, né? E em troca recebe essa verba, e aí ele vai financiar todo esse esquema político, né? Esse esquema político que vai ligar os governos estaduais ao presidente, né? Ok? Então essa é a chamada política dos governadores, e isso foi também marcante e ajudou a fazer todo esse esquema oligárquico que a gente está observando. Tá? Ah, sim, esqueci de ler bem aqui, né? Esse esquema político que ligava os governos estaduais ao presidente da República foi concebido pelo presidente Campos Salles, né? E recebeu o nome de política dos governadores, ou seja, mais uma estratégia oligárquica para manter o poder na mão de poucas pessoas. E o último é a chamada política do café com leite. Bem, é comum a gente trabalhar isso na Primeira República, né, nós professores, de uma ideia que nós já temos, né, que nós aprendemos, estudamos também, que diz respeito à preponderância política de São Paulo, certo? Vou botar aqui SP, que é o maior produtor de café, e Minas, certo? O maior produtor de leite. Então, durante a Primeira República, a alternância de presidentes, em sua grande maioria, aconteceu nesses dois estados, São Paulo e Minas. Né? São Paulo, maior produtor de café, Minas, maior produtor de leite. Como é que era o nome dessa política? Política do café com leite. Ah, professor, era possível, né, que houvesse essa combinação para que o presidente fosse eleito e que fosse necessariamente São Paulo e Minas? Sim, né? Por esses esquemas que nós já percebemos, né? Dava para você controlar os resultados das eleições em grande parte, né? Quando saía um presidente, por exemplo, se era de São Paulo, ele já saía, já deixava indicado o próximo, que seria o presidente de Minas, um presidente de Minas. Um exemplo aqui, né? E aí toda a estrutura que a gente está observando, ela começava a funcionar. Então, se ele sair, antes de ele sair, ele dizia, olha, o próximo presidente vai ser esse.
Então, as oligarquias estaduais, as oligarquias locais, né, dentro dessas combinações que nós já observamos, iam trabalhar para que esse presidente fosse eleito, certo? Mas aí existe um acréscimo nesse pensamento para dizer que não era só a preponderância de São Paulo e Minas, apesar disso ser reconhecido historicamente, né? Porque esse eixo centro-sul, ele sempre teve um importante poder político nacional durante a República, né? Então o eixo centro-sul, ali São Paulo, Minas, né? Mas isso também se estende a Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, né? E outras regiões que também buscavam essa hegemonia, né? E tentavam, de certa forma, estar ali, né? Nesse jogo político, nesse jogo de poder, tá? Durante muito tempo, se acreditou que a aliança entre São Paulo, aí é o café, e Minas, grande produtor de leite, né? Os estados mais ricos e mais populosos da época, teria permitido às oligarquias desses dois estados o controle exclusivo do poder na Primeira República. Né? Essa é a ideia mais comum, né? Esse controle exclusivo. Porém, estudos recentes vão mostrar que a coisa não foi bem assim. Então, nós já vamos avançar um pouquinho nessa discussão, que inclusive é proposta pelo nosso livro, né? Usando aqui a Cláudia Viscardi, né? Para explicar um pouquinho além dessa ideia de só São Paulo e Minas. Acompanhe aí comigo. Análises recentes das sucessões presidenciais na Primeira República mostram que a famosa aliança entre Minas Gerais e São Paulo, chamada de política do café com leite, não controlou de forma exclusiva o regime republicano. Ou seja, tinha um controle? Tinha, mas não era um controle exclusivo. Havia outros estados, pelo menos com acentuada importância nesse cenário. Quais são? Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Bahia e Pernambuco. Os 6, para garantir a sua hegemonia, possuíam uma forte economia ou uma elite política, bem representada no parlamento. E juntos ou separados participavam ativamente de todas as sucessões presidenciais ocorridas nesse período. Ou seja, ao invés de a gente pensar só num controle exclusivo de São Paulo e Minas, a gente vai perceber que também existiam outros estados dentro dessa disputa, né? Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Bahia e Pernambuco, e ali, né, com uma influência para definir esses resultados eleitorais e a manutenção dessa estrutura oligárquica, tá? Então, foi muito bom a gente pensar para além do que a gente já estuda normalmente, né? Ver a política do café com leite só como São Paulo e Minas, mas se a gente for aprofundar um pouquinho, vai perceber que é um pouco mais além, ok? Agora nós vamos para a nossa atividade, né? Observe esse esquema aí, gente, tá? Observe o esquema abaixo. O presidente, as oligarquias, prefeito, o coronel, né? E aqui você vai observar, ó, a população, né? Voto de cabresto. Eu vou só dar um reforço nesse conceito aqui, ó. Curral eleitoral. O que é o curral eleitoral, professor? É basicamente aquele espaço, aquela região onde determinados políticos têm o controle do voto, tá? E para dizer de forma mais clara, onde aquele político sabe que ali as pessoas vão votar nele, entendeu? E por conta dessa associação, cabresto, né? E até muitas das vezes uma associação para ridicularizar o eleitorado, né? Principalmente as pessoas mais humildes, mais pobres, que infelizmente estavam sujeitos a essa exploração e, portanto, muitas das vezes eram obrigados a votar mesmo, né? Se diz curral, né? Ou seja, o eleitor está preso. Ou ele está no cabresto ou ele está no curral, tá? Então, observem bem, né? Todo o esquema aqui. Esse quadro ele é uma síntese, né, da nossa aula. Eu não vou falar muito porque vai exigir de vocês que vocês falem e que vocês desenvolvam, certo? Então, observem bem, tá? Aí agora vem a pergunta. Com base no esquema acima, explique o funcionamento da estrutura oligárquica durante a Primeira República. Ou seja, você vai olhar esse esquema aqui, ó, certo? E com base nele, tá? Você vai explicar, certo? O funcionamento da Primeira República. Vai explicar onde? Lá no nosso canal, ok? Aqui as nossas referências. Aguardo vocês. Vamos comentar e vamos debater.
Até a próxima. Tchau, tchau.